Este programa tem o apoio cultural do Colégio Progresso. Meus amigos da TV Ara, canal 31, da NET, canal 15, do site do JA, nós estamos com mais um programa protagonista da história. A oportunidade que temos de enaltecer a nossa força, a inteligência, o brilho do trabalho da nossa gente. Adélia Privato recebeu medalha do governo de São Paulo e mereceu destaque especial da região de Araraquara. E nós pensamos em criar esse projeto com esse objetivo, a transformação na menina em uma mulher. O Elson Alves Ferreira Júnior, não o médico, mas o Juninho, o esportista, ele vai falar da alegria de a Ferroviária não ter descido para A3. O time que disputou a Copa Paulista em 2012, com alguns reforços, o time ia atropelar em 2013. E não foi isso que aconteceu. Então faltou um pouquinho mais de qualidade do elenco, formação. Vamos lembrar de um grande homem, tão grande, que tem homem até no nome. A professora Ana Lúcia, ela é do Colégio Progresso e fala o que representa 89 anos, o aniversário daquela casa de ensino. Olha, pensando na nossa escola, né, no Colégio Progresso, 89 anos é muita história. E assim, eu fiz parte, né, desses 27 anos, eu fiz parte dessa história também, né? É um colégio de muita tradição, a gente vê que o colégio sempre foi se inovando, não ficou no tempo, né? E está sempre buscando estar atualizado, estar presente dentro dessa sociedade araraquarense, né? Então, para a gente, enquanto professor do Colégio Progresso, é uma história muito grande e a gente tem muito orgulho de trabalhar aqui nessa escola. Milton Cardoso, o presidente do Conselho Deliberativo da Ferroviária. A alegria de um coração afiano. Temos que melhorar muita coisa para que a gente possa voltar a dar alegria a essa enorme torcida ferroviária. Saudade de quem passou e deixou belos capítulos. Um grande homem, um grande médico, alguém que deixou uma história de vida. Paulo Homem, o médico gota de leite, o médico em todos os setores da cidade, o vereador, o político, o agente democrático. Paulo Homem, na foto inclusive, aparece com Marcelo Barbieri, Roberto Massafera e a Cristina, e a Deodata do Amaral, uma vereadora extraordinária que ganhou uma tempestade de votos nas várias eleições. Paulo Homem, alguém que deixou história e está fincado no coração da nossa população. Maiara Franco, fala com a gente. Eu acho o trabalho muito bom, assim, tanto que eu tô todos esses anos aqui já, né? E eu gosto muito, fiquei muito feliz com a proposta de vir trabalhar aqui, porque eu precisei estar saindo. E eu acho o trabalho aqui muito bonito, assim, ajuda muitas meninas, como me ajudou também, eu quero agora estar ajudando outras meninas. Estou muito feliz com a proposta. A Maiara é a essência do objetivo da Oficina das Meninas. Ela foi atendida enquanto garota que precisava de apoio afetivo e muita informação. A instituição, que é presidida por Adélia Privato, cumpre a sua missão e mostra a maneira afetiva de atender a essas meninas que precisam de apoio. A dona Adélia foi homenageada em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, quando o governador otorgou a medalha Ruth Cardoso, também araraquarense de saudosa memória e que foi primeira-dama do Brasil, quando da administração FHC, Fernando Henrique Cardoso. A Oficina das Meninas
tem muito som gostoso e que toca o coração. Bom, aqui na oficina é trabalhado diariamente a dança contemporânea e a dança de rua. Existe também a companhia de dança da oficina, que praticamente tem 26 meninas hoje, que trabalha também a iniciação com alguns passos de balé clássico, também básico, para a melhora na dança contemporânea e dança de rua que é abordado aqui diariamente. E logo depois do Rafael Ottoni, com esse som bonito das meninas, a palavra do deputado Roberto Massafera, bastante feliz com essa homenagem lá no Palácio dos Bandeirantes. Seguindo o exemplo da Ruth Cardoso, dá um tom todo especial à filantropia, à dedicação, nesse plano espiritual, enquanto nós aqui estamos na vida, deixando de lado todos os seus interesses particulares, toda a sua vida, para se dedicar a isso. A coordenadora da Oficina das Meninas é Maria Aparecida Neri. Nós trabalhamos essencialmente na questão da prevenção e da garantia de direitos, buscando proporcionar a essas meninas, a essas adolescentes, a reflexão, a aprendizagem e junto aprendermos muito também com elas. Oficina das Meninas está no nosso apontamento, está no coração, na cabeça de nossa gente que valoriza o trabalho daqueles que se doam com um objetivo maior. Nós estamos hoje, tudo pronto, coração aberto para homenagear o Welson Alves Ferreira Júnior. O Juninho, o esportista, o presidente da Ferroviária, aquele que conseguiu a alegria de ver o time pelo menos permanecer na A2. Mas vamos ficar sabendo do trabalho que já começou, a fim de que a Ferroviária, na próxima, ela efetivamente lute com condições excelentes para voltar à elite do nosso futebol de São Paulo. As rotativas do jornal O Imparcial imprimem a história da cidade há mais de 80 anos. Comercial e assinatura 33362022. Ferroviária. Que bom que não caiu, né, Juninho? É um susto, né? Mas que susto, hein, cara? Um susto. Juninho, começar te perguntando qual a ligação, qual a inferência que a gente tem entre um presidente de um time de futebol e o juiz. Não, o presidente, quando tudo vai bem, vai tudo ótimo, ninguém lembra dele. Quando a coisa não vai bem, ele é o primeiro culpado, né? Então é igual o juiz, o jogo passou bem, o time ganhou, não aconteceu nada, foi muito bem. Uns é polêmico, ele não presta, ele é ruim, é a mesma coisa. E o grande professor Welson Alves Ferreira, como é que vai? Paizão tá bom, tá assistindo o programa agora aí, graças a Deus tá bem com seus 86 anos, mas tá forte. Ele fez um bom trabalho no Lar São Francisco, né, Juninho? Fez um ótimo trabalho, né? Levou um asilo que estava no centro, caindo, as dependências muito mal instaladas, conseguiu fazer um belo asilo hoje e serviu 10 anos, isso também foi muito bom para ele. Na posse do José Alberto Santarelli, no Lar São Francisco, o asilo de mendicidade de Araraquara, que tem uma tradição longa, o prefeito Marcelo Barbieri falou sobre o dia da conversa, de levar todos os velhinhos para conversar no asilo. E é interessante, Juninho, porque o asilo é a única casa de Araraquara que tem um amplo jardim, né? Que é o jardim do DR, maravilhoso. Maravilhoso, gostoso, e isso aí para sentir bem à vontade, isso é muito bom. E o idoso quer companhia, não gosta de solidão, quer conversar, trocar as experiências, né? Então, aquilo é maravilhoso. E os mais jovens
ficam pé da vida tendo que responder para os mais idosos, né? Para os mais idosos, meio bem idosos, né? Todo aquele questionamento. Porque o idoso ele tem curiosidade, porque às vezes você não está ouvindo mais, não tem como ler a notícia, né? Então ele pergunta. E os mais jovens, a grande verdade é que não gostam de responder, né? Mas os jovens não podem esquecer que eles também vão ser idosos amanhã. É verdade. Então... O italiano já dizia, se você não morre de piccolo, morre de meio. Se não morre de meio, morre de vecchio. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É nascer, crescer e morrer, e é por aí mesmo, né? Juninho, você é médico. Médico endocrinologista, né? Clínico geral, endocrinologista. Endocrinologista é o médico que trata de glândulas, né? Tireoide, crescimento, obesidade. Então, é na estrada há 30 anos. Ô Juninho, por que a hipófise, sendo uma glândula tão pequena, é tão importante? A hipófise é a glândula mais importante do organismo, porque ela controla todo o sistema hormonal do organismo. Tireoide, suprarrenal, a questão ovariana, testículo. Então, ela que comanda, através dos hormônios produzidos pela hipófise, ela que controla todas as outras glândulas do organismo. Quer dizer que quando muita gente fala assim, tô com a testosterona com nível mais baixo, tem que pensar na hipófise, né? Rezar para a hipófise, né? A hipófise produz um hormônio chamado LH, que é o hormônio luteinizante. Esse hormônio produzido pela hipófise que estimula o testículo, no caso do homem, a produzir a testosterona. Quando não está produzindo adequadamente, não estimula a produção da testosterona adequadamente, que acontece mais comumente na andropausa do homem, né, que vai diminuindo a produção dos hormônios e isso vai ocorrendo. E algumas outras doenças que levam a isso aí também. Mas dá uma vontade louca de continuar esse assunto. Qualquer dia eu vou te convidar para a gente falar aqui sobre a saúde de homem e a saúde de mulher. É um prazer. O grande problema, né, Dr. Welson Alves Ferreira Júnior, o grande problema é quando aquele de 60, de 70 quer casar com uma menina de 18, aí é complicado, né, meu amor? Exatamente. Apesar que hoje, com as reposições hormonais mais eficientes, né, com esses remédios que controlam a disfunção erétil do homem, melhorou muito a qualidade, né? Hoje é uma área da medicina que cresceu muito isso, né? E que está sendo bem controlada, a gente tem ido nos congressos aí, tem melhorado muito a qualidade da pessoa de idade. Porque depois dos 60 anos a pessoa já era quase imprestável. Hoje não. Hoje a pessoa tem plena atividade com 60, 70 anos de idade e isso está melhorando muito. Se dizia ontem que a vida começava aos 40. Hoje não erra quem diz que começa aos 60, né? Tanto é que o próprio jovem hoje está saindo de casa depois dos 30 anos, no casamento depois, fica na casa dos pais e tal, estão amadurecendo. Então a vida está havendo uma mudança, né? E nada se compara à casa do pai e da mãe, né, Juninho? Nunca. Nunca. Esse é um assunto muito importante e nós vamos convidar o Juninho, o doutor Welson Alves Ferreira Júnior, para falar a respeito. E vai ser um tema de grande repercussão. O negócio aqui é falar da ferroviária. Essa logomarca AF, Associação Ferroviária de Esportes, tocou no seu coração, né, Júnior? Ah, sim, Polés. Minha infância, meus pais diretores de escola, era João Manuel do Amaral, então eu, filho caçula, né, minha mãe não tinha com quem deixar, então fui desde os 2, 3 anos para o João Manuel do Amaral, que é ali do lado da nossa gloriosa AF, Ferroviária. Então ali eu cresci, naqueles campinhos de futebol em volta da Ferroviária, nadei na piscina na década de 60, vivi o tempo áureo da Ferroviária, na época de 60, 70, né? Então foi uma infância maravilhosa, que eu participei, cresci ali dentro. E depois, já como médico em 2000, mesmo antes desse período, no Wildo Cardoso, na presidência, me convidou para ser médico, o Dr. Roberto Felício, nos outros anos, precisando, eu era o clínico responsável pelos jogadores, desde quando eu cheguei em Araraquara, então minha vida inteira foi ligada à ferroviária, desde os 2 anos de idade até hoje. Hoje a ferroviária, a grande diferença é que os jogadores vêm de fora, né? Vêm de outras cidades e a peso de ouro, né? Naquele tempo, que essa ferroviária que você está comentando aí, que tinha campinho em tudo quanto é lugar, era só sair para fazer a colheita, né? O amador de Araraquara era muito rico. O mundo mudou, né, Paulo? Nessa época, a gente não tinha esse shopping, não tinha essa internet, não tinha videogame. Então, a diversão do nossa criança era soltar pipa, jogar peão e jogar futebol, né? E outra, né? E qualquer jogador da região, nessa época, babava para ter uma chance, uma oportunidade na ferroviária, né? Então, era um celeiro.
Hoje, qualquer jogadorzinho aqui, qualquer menino que acerta 2 chutinhos do futebol aqui em qualquer bairro da Ferroviária, tem o primo, o sobrinho, o tio que leva tem amigo no Internacional, no Botafogo. Infelizmente, próprios empresários daqui de Araraquara, né, aproveitam-se muito da Ferroviária, aproveitar desse momento da Ferroviária nos últimos anos e acabam tirando os jogadores da Ferroviária. Então, o mundo mudou, mas nós estamos também se adequando a essas atualizações aí, e a Ferroviária vai voltar a ser forte. Pode escrever o que eu estou dizendo. Nós temos um projeto que a Ferroviária vai voltar a ser forte. Conta um pouquinho sobre esse projeto. Como que se pode pensar em resgatar a Ferroviária de ontem? O primeiro passo para resgatar esse projeto foi acertar todas as dívidas que a Ferroviária tinha, previdenciárias, trabalhistas, todas essas. E isso falta muito pouco. Falta, na realidade, alguma coisa só de fundo de garantia, por falta de guias, que foram coisas de 30, 20 anos atrás, que ainda está faltando alguns acertos. Resgatando esses processos, que é pouca coisa, que nós vemos esses últimos 8, 10 anos, ninguém só está relacionado ao futebol, mas não sabe o trabalho que tem sido feito nesses últimos 10 anos, que foi resgatar, pagar todas essas dívidas. E pagando essas dívidas, tem algumas leis, por exemplo, lei do incentivo ao esporte, que as empresas, por incentivo fiscal, podem doar o dinheiro através de um projeto para um clube, no caso a AF, não a Ferroviária SA, para um clube. E através desse dinheiro, então, o meu projeto, eu já tenho até o projeto pronto, já de uma estrutura de 10 campos de futebol, alojamento para categorias de base e alguma área, que nós estamos só acertando alguns detalhes. E esse dinheiro viria das empresas, não do fluxo de caixa deles, mas sim de impostos, para resgatar. E assim nós vamos resgatar o patrimônio da AF, começar todas as categorias de base, com seus alojamentos e tudo. Por isso que eu falta dizer que a Ferroviária vai voltar a ser grande ainda. Agora, para voltar a ser grande, tem que ter a consciência de toda a cidade, né? Ainda hoje a gente vê, é só a Ferroviária ir um pouquinho mal, tem que ter a ADA, Associação Desportiva de Araraquara. Essa dicotomia ADA-Ferroviária, você já percebeu isso na sociedade aqui, esportiva? É normal, a ADA foi o primeiro clube profissional de Araraquara, né? Que deixou o saudoso, que era o clube da cidade de Araraquara. A própria origem da Ferroviária, que foi o clube dos ferroviários na década de 51, né, que veio contrapor a história, quem sabe foi o Pereira Lima, que veio engenheiro, que montou, mas foi a Ferroviária que cresceu, que foi o cartão postal da cidade, que cresceu com a cidade, que é hoje, né, o nome de Araraquara é a Ferroviária. E você vê esses times que tem, mesmo cidades grandes que tem 2 times, e o futebol hoje ficou extremamente competitivo. Hoje o futebol virou business, business o futebol hoje. E clubes que têm duas cidades têm dificuldade. Vamos citar exemplos, São José do Rio Preto, o América, que é uma tradição como a Ferroviária, hoje quase indo para a 4ª divisão, uma cidade como Rio Preto. Lá tem o Rio Preto. E que foi fundada pelo Pereira Lima. Pereira Lima. Teve uma cidade grande, Florianópolis, cidade capital do estado. Tem 3 times, Figueirense, Avaí. Hoje tem dificuldade de manter um time na 1ª divisão. Então vai um pouquinho mais para frente, Mirassol, que ganhou de 6 do Palmeiras. Né? Então os times que tem hoje, cidades que tem mais de um time de futebol, têm dificuldade de sobreviver. Porque uma cidade como Araraquara, 200, 250 mil, ela precisa de todo mundo se unir para poder competir. Ela precisa do poder público para ajudando, ela precisa das empresas, precisa da comunidade geral para ela sobreviver. E o projeto da Ferroviária SA é justamente isso, uma empresa de capital aberto, onde para poder, porque na antiga EFA, na Estrada de Ferro, era da década de 60, nesse tempo, esse apogeu da Ferroviária, a Estrada de Ferro mantinha, era descontado nos loiritos dos funcionários. A própria EFA, a estrutura ferroviária, tinha verbas. Tem um Fogueira aí com memória viva, aí, com a sua ótica lá no centro. Ele foi contratado pelo Palmeiras. Antes de ele assinar o contrato do Palmeiras, a Ferroviária cobriu o contrato que o Palmeiras pagava. Vê o poder que a Ferroviária tinha na década de 60. Por isso que montava aqueles grandes timões, aqueles grandes esquadras aí. O professor Fernando Rocha foi professor de educação física, da industrial, ele da profissional, que tem muito a ver com a ferroviária. O Armando Clemente, um grande atleta, fundista, velocista, e que elevou o nome de Araraquara no pedestrianismo. Quando se falava em jogos abertos do interior ou regionais, ou troféu Bandeirante, lá estava o Clementinho realmente ganhando, né? Agora,
Eu tive a oportunidade de, algum tempo, treinar com essa gente boa aí, e justamente no campo da Ferroviária. Acabava o treino, Juninho, e nós íamos tomar banho num vestiário onde tinha um cano de água. É claro que então era água fria, muito gelada. Falando-se em tomar banho, não sei se é verdade, mas ainda outro dia me telefonaram para dizer que a Ferroviária sempre joga como se fosse um campo neutro, porque ela não tem aquela identidade com a Arena da Fonte. E foi falado, acho que até que é maldade, porque ninguém vai fazer um negócio desse, mas foi falado que os jogadores da Ferroviária são proibidos de tomar banho depois do treino. É verdade isso? É verdade, infelizmente isso é verdade, Polese. A Arena da Fonte hoje não pertence mais à Ferroviária. Hoje a Arena é um estádio que é do município, né? E sendo município, tem uma empresa que cuida disso. Agora, nós não podemos esquecer que só existe a Arena da Fonte hoje porque tem a Ferroviária. Se não existe a Ferroviária que começou, não existiria. Então, precisamos conversar com a Eneida tem se mostrado, precisamos fazer, na realidade, uma aproximação, uma simbiose. Na realidade, nós precisamos de um CT mais adequado, que esse é o projeto que vai acontecer, e realmente a Arena da Fonte ser realmente como é o Morumbi. O São Paulo pouco treina no Morumbi, mas ele tem um CT adequadamente. O Palmeiras pouco treina no Parque Antártica, mas o Palmeiras tem um CT adequadamente. Então, até adequar isso, nós conseguimos CT, nós vamos precisar de uma ajuda mais do poder público para poder justamente isso. Porque os outros clubes, mesmo tendo uns estádios acanhados, pequenos, mas treinam lá, então faz diferença, né? Quem joga futebol sabe disso, que treinando no estádio. Então nós vamos precisar conversar, mas o Marcelo, a própria Eneida, eu acredito que estão sentindo um clima positivo em torno da Ferroviária, né? O projeto sabe que a Ferroviária hoje existe, a Ferroviária S.A., e está em pé ainda, chama-se Edinho Silva. Foi tudo que começou lá atrás. Se não fosse o deputado hoje de Silva, a Ferroviária acho que teoricamente teria terminado. Mas o Marcelo, ele tem se mostrado hoje atualmente muito adequado. Tanto que essas últimas dívidas, pouca gente sabe disso, as últimas dívidas trabalhistas que ficaram para trás, que não foram na realidade adequado quando da venda do patrimônio da AF para a prefeitura, foi o governo Marcelo que liquidou essas pendências. Então, eu acho que está tendo um clima positivo da cidade em torno da Ferroviária. Então, eu acredito que a coisa vai fluir. Nesse planejamento para a próxima A2, que ainda bem a Ferroviária não caiu, senão seria A3 e aí seria terrível. Nesse A2, vocês já estão conversando o que é que errou, o que é que tem que colocar como acerto? A Ferroviária, ao invés de lutar para não cair, tem condição de lutar para subir para a elite do futebol de São Paulo? Tem. A gente sabe que a A2 hoje, depois com essa experiência toda, é um campeonato terrível, porque a verba de publicidade e televisão hoje para um time do interior disputando com o Campeonato Paulista, da A1, um Paulistão, é de 2.800.000, livre fica 2.500.000, 2.400.000 para um time. Então, todo mundo que está na A2 quer subir para um para ter essa verba de publicidade. Coisa que não acontece na 2, que é uma verba de R$115 mil. Então é um Porsche para um Fusca. Quer dizer, então esses comentários a gente vê aí da imprensa que não sabe, a Ferroviária, o Juninho, o Valquírio não quer que o time suba para um porque não quer gastar dinheiro, o patamar é outro. Quer dizer, totalmente pessoa desinformada. Hoje a Ferroviária tem para sobreviver, daqui a uns anos esse projeto tem que sobreviver, a Ferroviária tem que voltar para um. Esse é o nosso projeto. Então nós temos que voltar. E nós vimos que um campeonato da 2 é realmente difícil. Todos os times, ou clubes empresa, contra um Red Bull Gasta, um Pão de Açúcar, geralmente desce um time grande da 2, como foi esse ano a Portuguesa. Então é um campeonato extremamente difícil. Então na minha realidade, não houve... O que aconteceu não foi falta de dinheiro esse ano, porque nós fizemos um contrato com uma empresa know-how, que foi 3 anos, que começou no passado e vai até 2014, já com um projeto de renovação. Essa empresa procurou, depois do término do campeonato, quer que eu fique na presidência da SA. O deputado Edinho Silva também me ligou, quer que eu fique como na presidência para dar continuidade a esse projeto. Então, o que nós vamos sentar, vamos reunirmos, e o objetivo é agora na Copinha,
Tem as categorias de base, agora que começam já sábado aí, convida a torcida ferroviária para já estar aí vendo o sub-15, sub-17, começa um sábado o campeonato, depois o campeonato de juniores, e no segundo semestre tem a Copa Paulista, que é uma copinha de preparação. Então a ideia nossa hoje é manter uma comissão técnica, o Jorge Sarando está por aí, ele é uma pessoa empolgada, é do meio, conhece futebol, mantê-lo como treinador agora, né? E provavelmente lá para outubro, novembro, o que faltou é trazer um treinador de peso, um treinador que não é mais projeto, um treinador que subiu, teve vários acessos, um treinador que chegue e que comece a acompanhar a Ferroviária já a partir da metade do ano, mas que assuma esse time lá para outubro, novembro, para montar. O que é a única coisa que aconteceu, que a gente pede desculpa à torcida fiana aí, foi na realidade um erro um pouco de subestimar o campeonato. O Ito, menino daqui da cidade, menino muito bom, honesto, capaz, né? Mas ele talvez sofra na pressão, como qualquer um erra, como eu como médico já errei, como o jornalista também pode errar, claro, e tudo isso. Mais. O Ito, talvez por alguns outros fatores, ele não conseguiu montar um time com um padrão adequado para disputar uma 2. Isso eu posso falar, estou falando hoje não. Eu falei isso, quem viu a imprensa, no primeiro jogo contra o Osasco. Todo mundo viu quando o presidente falou a luz amarela. Eu falei no primeiro jogo, que eu não vi padrão de jogo no nosso time. Não tinha padrão de jogo. E o Ito teve um ano inteiro de 2012 para montar esse padrão, montar esse time. Então faltou apenas isso, porque salário em dia, ele teve a autonomia para trazer o jogador que ele queria, para buscar o jogador que queria. Então, talvez um pouco do próprio diretor, que é uma pessoa muito boa, o Della Torre, que representa a empresa, ter também subestimado um pouco, achou que o time que disputou a Copa Paulista em 2012, com alguns reforços, o time ia atropelar em 2013. E não foi isso que aconteceu. Então, faltou um pouquinho mais de qualidade do elenco, formação. E isso que nós precisamos fazer. A Ferroviária, para subir, precisa de um treinador de peso, um treinador já com uma característica, precisa de um capitão, um piloto, que na realidade nós tivemos um time bom, mas uma Fórmula 1, mas um piloto de autorama, vamos dizer assim. Então isso que faltou para a Ferroviária em 2013. E a Ferroviária tem hoje a experiência que a gente adquire com o passar do tempo. E essa experiência que a gente deseja é dizer para o Juninho que vai ser muito bom tê-lo na presidência por mais algum tempo. Quer dizer, tem que fazer sacrifício aí, porque a Ferroviária precisa da sua experiência, do seu trabalho e também do apoio dos demais companheiros de diretoria. E que a gente tenha logo, logo a convergência, né? Ferroviária de Esportes com Ferroviária SA. Que fique só a Ferroviária e consiga, né, reunir a qualidade dos dois times aí. Mas esse é o projeto. O projeto hoje, por dizer, a Ferroviária, a AF, a Associação Ferroviária de Esportes, ela ser a maior acionista da Ferroviária SA. O projeto é esse. Inclusive, a Know-how hoje que vem integrando, integralizações de ações, as ações, numa conversa que eu tive com eles depois do jogo, nós colocamos um gatilho, ela não pode ser majoritária da AF. Isso já foi um acerto. Para eu continuar na presidência da Ferroviária, foi uma imposição que eu quis. Que a AF seja sempre a majoritária na Ferroviária SA. Porque senão eles podem até pegar o time da Ferroviária e jogar em nome de presidente prudente. Exatamente. Não é mesmo? Então isso não vai correr. Isso foi um acerto que eu fiz. Vamos dizer, de antemão você vai dar essa novidade para a torcida fiana. É um acerto que eu fiz com o deputado Edinho Silva, um deputado que trouxe essa empresa, ele é, vamos dizer, o padrinho disso tudo, e com próprios donos da empresa, que eles vão integralizar em ações até atingir no máximo 50%, no máximo, nunca ser majoritário. O resto, que dinheiro que eles colocarem vai ser na forma de patrocínio, não de ações. Então nunca essa empresa vai ser maior do que a AF. E todas as outras ações de pessoas integralizadas têm que ser integralizada através da AF. Coisa que não foi feito até então, até pouco tempo, porque como a AF tinha ações trabalhistas, tinha dívidas, se a AF fosse acionista majoritária, poderia ter bloqueio. Então agora, como nós estamos saneando depois de 8 anos, e então por isso que eu estou no caminho, acho que está certo, o projeto é bom, e só tem um pouco de paciência, torcida fiana, que nós vamos dar grandes alegrias para a Ferroviária ainda. Olha, o que o Júnior acabou dizendo a respeito da Ferroviária e com a presença do Edinho, eu queria só sintetizar. Por muitas vezes,
no primeiro mandato do Edinho, também no segundo mandato, a ferroviária ocupava muito espaço no 6º andar. Vi por muitas vezes o Júnior lá, né, o Juninho, nós vimos o Malara, nós vimos o Fernando Guzzi, o Parelli, o Carlinhos Jajá, muita gente da ferroviária, da tradicional ferroviária, conversando com o Edinho, e a ferroviária só não deixou de existir naquela época porque o Edinho fez o que ele fez e que todo mundo conhece. Então, quando se fala de ferroviária hoje, isso que o Juninho está dizendo do Edinho é com muita justiça, porque o Edinho efetivamente tem muito a ver com a nova ferroviária. Dentro de meio minuto, nós temos aqui o Juninho, o doutor Welson Alves Ferreira Júnior, o médico, o esportista, o afiano que vai receber um pedido especial. As pessoas constroem a história e Araraquara cresce. O JA há 20 anos registra os fatos mais importantes da semana. O primeiro jornal de Araraquara em cores desde fevereiro de 1993. Pensando na interatividade, valoriza parceiros e a nossa gente. Páginas online, vídeos e TV na plataforma tríplice que valoriza anunciantes. Jornal de Araraquara. Comprometido com a aspiração popular. O Milton Cardoso, presidente do Conselho Deliberativo da AF, tem um pronunciamento especial. Doutor Juninho, assim como eu chamava o senhor quando era inclusive o meu médico, quando então presidente da diretoria administrativa, eu tenho que parabenizar você pela sua coragem novamente, e estamos aí juntos para iniciar um novo trabalho na ferroviária. Evidentemente, espero, e a torcida também espera, que o senhor assuma o comando dessa locomotiva novamente, fazendo as mudanças que evidentemente o senhor entende que sejam necessárias, e principalmente reivindicando coisas do dia a dia que está nos prejudicando muito no dia a dia do nosso clube. Por exemplo, rever essa questão do contrato da Arena com a ferroviária, o seu CT de treinamentos para que o time não fique treinando cada dia em um estádio. Enfim, temos que melhorar muita coisa para que a gente possa voltar a dar alegria a essa enorme torcida ferroviária. E tenho certeza que o senhor vai fazer isso e pode contar com todo o Conselho Deliberativo da AF. Juninho, o negócio é o seguinte: ferroviária, não é fácil ser presidente, não é fácil conjecturar, não é fácil planejar, porque na hora de realizar a coisa é difícil e muita coisa não depende da gente. É competição, você depende do adversário, aquela coisa toda. Não dá para conversar com todo adversário para aceitar a nossa jogada, não é verdade? Não tem jeito. Mas eu queria fazer esse pedido especial para você, com a nossa caneta do reconhecimento aí, assinar no nosso quadro como protagonista da história. Você é protagonista pelo que você representa na sociedade, o que você representa na categoria médica, né, um profissional dos mais categorizados, e principalmente no caso específico é ferroviário. Você que tem aguentado aí xingamento, tem aguentado um monte de coisa, mas tem passado também momentos de alegria com a ferroviária. Não cair, permanecer na 2 já foi uma grande performance, né? Então você que tem sido um grande araraquarense aí, o filho do meu querido professor Welson vai assinar como protagonista da nossa história. E protagonista de verdade, né? Então, por favor, a sua assinatura. É uma alegria, Polenzinho. Então tá aí, ó. O Welson Alves Ferreira Júnior assinando no nosso quadro de reconhecimento. Ele que assina no nosso sol, o sol da gratidão, o sol que reconhece o trabalho dos filhos de Araraquara. Quando eu digo filhos de Araraquara, aqueles que chegaram depois, aqueles que nasceram, cresceram, aqueles que estão produzindo, estão lutando por uma cidade melhor. Hoje nós estamos reconhecendo o trabalho do Welson Alves Ferreira Júnior, o Juninho, presidente da Ferroviária.
um grande mentor, um grande administrador e que dá segurança para o associado. Vai continuar e com toda essa bagagem, com toda essa experiência, a fim de que a Ferroviária, depois de 17 anos, volte para a elite e represente o grande programa dominical dos esportistas da região de Araraquara. É campo de futebol e que a Arena da Fonte volte a ser, pelo menos moralmente, o campo da Ferroviária, com direito a tomar banho, com direito a treinar, com direito a ser dona da casa quando recebe adversário que vem com muita vontade de ganhar. Muito obrigado ao Juninho pela presença, por tudo que ele falou, pela sua história, pelo seu trabalho a favor da Ferroviária, a favor do esporte. E nós estamos aqui para dizer muito obrigado, Juninho. E a gente queria também, em termos de agradecimento, agradecer a Deus pelas pessoas maravilhosas que nós temos e que desfilam neste programa. Cada uma vem dizer da sua experiência, vem desfilar uma bandeira que tremula, fraternal e generosamente para indicar à nossa gente, notadamente aos jovens, que vale a pena batalhar pensando no coletivo. Muito obrigado ao nosso Deus, Senhor dos Senhores, por permitir mais um espaço nobre para se falar de coisas positivas, alvissareiras e que oferecem mais qualidade ao ser humano. Obrigado, Senhor.